Capítulo 9 do livro Anjos em Missão. Título: Os Sinais de Alerta de Deus. Palavras introdutórias. Abro aspas. Aconteceu em plena luz do dia no sábado antes do Natal. A porta do escritório da minha igreja se abriu e mais uma vez o anjo supremo de Deus veio com uma palavra especial de Deus. Lembre-se, se você se sentir entorpecido e frio por dentro e é um peso e um fardo para você pensar, aqui está mais uma semana e eu tenho que ir à igreja. Não quero falhar com Deus, mas é uma tarefa árdua. Não há empolgação na minha vida espiritual. Cuidado. Fecho aspas. Os sinais de alerta de Deus. Abro aspas. Deus quer que desfrutemos patinando em seu lago de alegria enquanto estamos na terra, mas também quer que fiquemos longe da área marcada como gelo fino. Isso é simples de fazer, pois ele marcou claramente os sinais de alerta na Bíblia. Não temos que nos preocupar e afligir tentando viver uma vida cristã. Quando estamos caminhando com ele em sua luz, somos totalmente libertos de temores e nunca precisamos ter medo. O coração dele bate 24 horas por dia e enquanto ele bate, que é por toda a eternidade, estamos total e completamente protegidos enquanto o servimos. Deus nos ama tanto que nos oferece tudo no céu e na terra, até nos tornando co-herdeiros com Jesus. No entanto, alguns indivíduos ainda optam por sair voluntariamente da expiação, a cobertura ou o sangue de Jesus por meio da rebelião e idolatria. Rebelar-se é recusar fidelidade ou resistir à autoridade de alguém ou de alguma autoridade sobre você. Deus é nossa autoridade. Rebelar-se contra ele é dar as costas ao que ele oferece, a proteção, as bênçãos, o amor e as promessas. Em toda a Bíblia, Deus explica claramente as bênçãos esmagadoras que vêm quando nos submetemos ao seu controle absoluto e as maldições que vêm quando resistimos ou nos rebelamos contra ele. A idolatria é o apego ou veneração excessiva por alguma pessoa ou coisa. A admiração que beira a adoração à idolatria não é apenas adorar um Deus ou uma imagem que não seja Deus, é cobiçar nossos próprios desejos e prazeres em vez de fazer o que Ele quer que façamos para Ele. A mensagem de rebelião e idolatria são sinais de alerta para que prestemos atenção, para que possamos ser protegidos de nos afastarmos de Deus. Gabriel me encaminhou para 1 Coríntios capítulo 10 e deixou-me olhar para Moisés e os filhos de Israel, que era o povo escolhido de Deus, para ver o que tirou esse povo de debaixo da cobertura de nuvens, que é uma ilustração do sangue que Deus cobre sobre nós hoje. O versículo 1 diz, abro aspas, além disso, irmãos, não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Fecho aspas. Eles tinham tudo para eles. Eles foram separados do Egito, que era um tipo do mundo, eles foram protegidos e poupados, e eles tinham essa linda cobertura, a nuvem. Então ele disse, abro aspas, e todos eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram da mesma comida espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque eles beberam daquela rocha espiritual que os seguia, e aquela rocha era Cristo. Mas com muitos deles, Deus não se agradou, porque eles foram derrubados no deserto. Fecho aspas.
Observe que, embora eles tivessem experiências sobrenaturais e a nuvem os cobrisse, Deus não se agradou, porque ele não estava satisfeito, porque foram derrubados no deserto. Fecho aspas. Por quê? Porque eles cobiçaram coisas más. Eles se rebelaram contra o que Deus tinha para eles e adoraram o ídolo do prazer próprio. O que é uma coisa má? É ter fome daquelas coisas que Deus diz para deixar de lado, porque Ele sabe que elas trarão a destruição final. Veja na palavra escrita de Deus, abro aspas. Ora, estas coisas foram para nós exemplos, para que não cobicemos coisas más, como eles também cobiçaram, nem sejamos idólatras, como alguns deles, como está escrito, o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para brincar. Não vamos cometer prostituição, como alguns deles cometeram, e caíram num dia 23.000. Fecho aspas. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 6 ao 8. Eles caíram na idolatria e colocaram outra coisa no lugar de Deus. Eles o chamavam de Senhor, mas flagrantemente falharam em fazer as coisas que ele lhes disse para fazer. A mesma coisa está acontecendo hoje, porque há um falso ensino circulando pelo mundo que diz que a fornicação não é errada. Esses falsos mestres, sobre os quais a Bíblia adverte, estão dizendo que esta é uma ideia antiquada de outra geração para impedir que esta se divirta. Este mandamento não começou uma ou duas gerações atrás. Deus deu aos israelitas há mais de 3.000 anos atrás. Ele colocou isso em seu plano e em sua palavra, porque ele odeia esse pecado e nos faz saber que quando nos rebelamos contra ele, estamos começando por aquele caminho que sai de debaixo da cobertura. Um jovem e uma jovem que haviam sido parceiros vivos sob a nova moralidade, recentemente entregaram suas vidas ao Senhor. Eles ficaram animados quando descobriram que seus pecados foram perdoados e pensaram que por algum tempo poderiam continuar vivendo em pecado. Como muitos jovens de hoje, eles foram enlaçados por um estilo de vida que tolera a fornicação ou outras formas de rebelião e idolatria. Louvado seja Deus, eles viram a luz e se casaram pouco tempo depois. Algumas pessoas mostram uma total falta de respeito pelo que Deus disse. Abro aspas. Nem tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e foram destruídos pelas serpentes. Fecho aspas. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9. Deus mostrou seu ódio pelo que eles fizeram ao desobedecer os desejos que ele tinha para eles, e quando eles murmuraram, Deus enviou seu anjo para destruir 23.000 deles. Aviso: então tenha cuidado. Se você está pensando, eu nunca me comportaria assim, deixe isso ser um aviso para você, pois você também pode cair em pecado. Mas lembre-se disso, os desejos errados que entram em sua vida não são nada de novo e nada diferentes. Muitos outros enfrentaram exatamente os mesmos problemas antes de você. E nenhuma tentação é irresistível. Você pode confiar em Deus para impedir que a tentação se torne tão forte que você não possa enfrentá-la, pois Ele prometeu isto e fará o que disse. Ele lhe mostrará como escapar do poder da tentação
para que você possa suportar pacientemente contra ela. Portanto, queridos amigos, evitem cuidadosamente a idolatria de todo tipo. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12 ao 24. Você vê como a cobertura de Deus funciona? Ele não tolera o pecado, mas quer que as pessoas ouçam as boas novas para que possam alcançar e encontrar o poder de serem retiradas desses pecados. Somente aqueles que desafiam Deus e seguem seu próprio caminho se encontram em gelo fino, porque não prestaram atenção aos seus sinais de alerta. Deus não está procurando motivos para condenar você, e essa é a razão pela qual ele colocou sinais de alerta. O clamor do seu coração é: quero salvá-lo, quero que você tenha vida e a tenha em abundância. A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou a pastora Marisa, falando aqui de Londres. A segunda parte deste capítulo está no próximo vídeo. Não perca!